Mensagem para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e vamos para o capítulo 28. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel, e aquele que odeia a desonestidade governará muito bem. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso, mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os seus ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo, mas quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumentam. O capítulo 28 começa com uma pergunta. Por que será que os ímpios fogem sem ninguém os persegui-los? Enquanto os justos são ousados como o leão? A resposta é muito simples. O ímpio está fugindo de sua consciência, de que de dia e de noite o denuncia. O que ele fez? Ele sabe que terá de prestar contas, enquanto o justo escolheu o temor do Senhor. Por isso está livre e seguro. Para o ímpio ficar à vontade com seu pecado, ele precisa de privacidade. Por isso se esconde e faz o que faz às ocultas. Mas como fazer algo em oculto quando se está diante dos olhos daquele que tudo vê e cujos corações estão todos desnudos diante de sua santa face? Não é possível, amada igreja, se esconder. Por isso, o ímpio precisa de desculpas para pecar à vontade. E uma das desculpas são: Deus não existe, ou Deus não se importa, ou Deus está muito ocupado,
Ele tem muitas coisas para fazer, coisas mais importantes. E ele não vai perder tempo comigo. Ou todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E outras coisas mais. Como nenhuma dessas desculpas é verdadeira, as pessoas costumam a deixar que seus pensamentos falem mais alto e não buscam verdadeiramente uma mudança, um conserto diante de Deus. O que eu e você, amada igreja, temos que buscar é realmente a face de Deus e realmente estar diante da sua presença. Porque quando nós estamos no erro e quando nós deixamos que o nosso erro, nosso pecado se torne cada vez mais fortalecidos, nós ficamos totalmente como que despidos e desprotegidos, sem uma cobertura espiritual de Deus sobre as nossas vidas. O versículo 9 diz que quando a oração passa a ser algo abominável, que quando Deus não se agrada, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, isso desagrada a Deus, e a sua oração será como abominável. Deus quer que seus filhos orem. A Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Ter uma perseverança na oração. Mas a pessoa pode desviar os seus ouvidos de ouvir a lei, porque as escolhas são erradas. Com um ar de superioridade, alguns desviam os ouvidos de ouvir a lei, por negligência são descuidosos e não atenciosos no estudo das Escrituras. Quando um homem se desvia os seus passos do caminho, os seus olhos, os seus ouvidos da lei de Deus, amados e amadas, a oração muitas vezes deixa de ser ouvida por Deus. Quem quiser viver na prática do engano, pensando que enganando a todos está enganando a Deus, está se iludindo. Enganar no dicionário significa privar dolosamente alguém, lesar, prejudicar, iludir. Eu e você não devemos fazer tais práticas com ninguém, nem iludir, nem lesar, nem prejudicar. E principalmente com os nossos irmãos em Cristo. Quantas pessoas ainda continuam se enganando com tantas práticas erradas que a palavra de Deus condena? Temos que ser sinceros diante de Deus, igreja. E principalmente também ser sinceros com o nosso próximo. O capítulo 28 também nos adverte que não devemos esconder os nossos pecados, e sim confessá-los. A bênção da reconciliação está na confissão. Quando nós confessamos, amados, os nossos pecados e não procuramos viver omitindo os pecados, a confissão quer dizer exatamente isso. Nós estamos confessando, estamos dizendo para Deus que queremos abandonar a qualquer tentativa de pecado, seja eles pecados ocultos, ou qualquer desculpa que nós venhamos dar diante de Deus. Nós vamos ser honestos e nós podemos esperar de Deus o perdão. A confissão de pecados, ela é uma bênção. É um direito outorgado por Deus para uso contínuo. Precisamos tomar muito cuidado com a confissão formal, vaga. É preciso, vias de fato, haver o arrependimento genuíno, amada igreja, nos nossos corações e procurar não viver mais na prática do pecado. Salomão ainda nos adverte sobre o temor a Deus. Temor a Deus é uma reverência.
O temor de Deus é uma compreensão do quanto Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, quando Deus, Ele nos disciplina, nos exorta, é para o nosso crescimento espiritual. O capítulo 28 ainda diz: quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Com o ar que respiramos, a desonestidade, ela está em todos os lugares possíveis que a gente possa imaginar. Cada vez, amados, que você é honesto e que você conduz a si próprio contra a honestidade, o Salmos 24 descreve o cidadão do reino dos céus. É um homem, é uma mulher, de mãos limpas e de coração puro. O Salmos 24 descreve que o cidadão do reino de Deus, ele tem que ser de mãos limpas e de coração puro. Ser justo é essencial e ser honesto. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, com tantas palavras de sabedoria, que o Senhor está nos exortando, que o Senhor está nos ensinando. O dicionário define o egoísmo como sendo o amor exclusivo de sua pessoa e de seus interesses. O egoísta não se preocupa com os outros, mas trata dos seus próprios interesses. A ética cristã ensinada, amada igreja, no Novo Testamento, ela é expressamente contrária às atitudes egoístas. A ética cristã, ela está centrada, ela está baseada no amor. E quem é egoísta traz muitos problemas para si mesmo e para o seu próximo. Na nossa sociedade moderna, verifica-se um acentuado individualismo, em vez de aproximar as pessoas, como parecia a lógica da globalização. Acaba promovendo o isolamento, o distanciamento das pessoas. O resultado disso é que precisamos retrocedermos, buscarmos viver uma vida transformada como cidadão dos céus. Homens deixam de seus irmãos, parceiros, e transformam-se em concorrentes, como Caim. Caim quis concorrer com seu irmão Abel. Não há amor, amada igreja. Não há verdadeiro e pleno amor como o de Deus. Sim, o amor de Deus, e no capítulo 28 ele continua nos advertindo sobre a necessidade de atitudes. Ao próximo, cujo pobre, o que passam necessidade, o mesmo compromisso solidário, não pode se limitar à igreja que pertencemos. Devemos abrir os nossos corações necessitados e que nós possamos realmente viver uma vida em santidade ao Senhor, para que quando nós formos fazer a obra do Senhor, quando nós formos realmente deixar de viver uma vida altruísta, o que isso significa? Que infelizmente a igreja que somos, eu e você, temos feito fruto, uma vista grossa às necessidades do nosso próximo, e nós ficamos protegidos nas 4 paredes do templo.
e saímos. Nós temos que sair, nós temos que seguir avante, fazendo a palavra do Senhor, um alimento da palavra do Senhor. Joel, ele tem o cuidado em dizer que precisamos amar ao próximo e honrar e digno de honra primeiro Deus. Pois os mandamentos do Senhor Jesus amai-vos uns aos outros. Em Daniel, que foi um homem também que passou por vários problemas, por várias lutas, Daniel. Mas o quarto homem da fornalha estava passeando com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, em meio àquele fogo, e nenhum dos ossos deles foram sequer moídos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade e, se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Graça e paz.